Olá pessoal, vamos fazer agora mais uma questão de escalas térmicas. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá, indicado em graus Fahrenheit, era 1/5 do valor correspondente em graus Celsius. O valor observado foi... Então vamos primeiro para a interpretação da questão. Ele está dizendo que a temperatura em graus Fahrenheit era 1/5 da temperatura em graus Celsius. Então ele está dizendo que a expressão matemática F é 1/5 de... Esse de é a multiplicação em matemática de graus Celsius. Então F é 1/5 de C. Aí a pergunta é: quanto é o valor da temperatura em graus Fahrenheit? Então vamos substituir na fórmula, né? A fórmula é C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, onde C é a temperatura em Celsius, F é a temperatura em Fahrenheit. Então, multiplicando aqui meio pelos extremos, nós temos 1C, ou C, 5 vezes F, 5F. Ou seja, onde tiver a letra C, eu vou substituir por 5F. Então, vai ficar da seguinte maneira. No lugar dessa letra C, vou colocar 5F. Então, 5F sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Para simplificar, eu posso cortar esse 5 com esse 5. E agora vamos multiplicar meio pelos extremos. Então, 9 vezes F, 9F. 9F é igual a F menos 32. Eu vou passar esse F para o outro lado, lado esquerdo. Então, aqui está positivo, passou para o outro lado, fica negativo. Então, vai ficar 9F menos F é igual a menos 32. 9F menos 1F, 8F. 8F é igual a menos 32. O 8 está multiplicando o F, quando passar para o outro lado, passa dividindo. Então, F é menos 32 dividido por 8. Então, isso quer dizer que F, a temperatura em Fahrenheit, é de menos 4 graus Fahrenheit. Então, a temperatura que ele está querendo saber, que é 1/5 da temperatura em graus Celsius, é menos 4 graus Fahrenheit. Até a próxima.